Fala galera do YouTube, tudo bem? Vamos para mais uma aula. Hoje, aula de filosofia, os princípios da filosofia. Olha aqui, eu estou dentro da sala, o pessoal está ensaiando um teatro aí, eu resolvi fazer esse vídeo para vocês. Então vamos lá, pessoal, olha só. A filosofia, ela tem alguns princípios. Ela se origina. A origem da filosofia está na razão, a capacidade racional que todo ser humano tem. Todo ser humano tem a capacidade racional. A razão, ela segue alguns princípios de ordem lógica. Alguns princípios de ordem lógica. Você tem, quais são os princípios racionais? Princípio da identidade. O primeiro passo que a nossa razão dá é identificar as coisas. A é A. Princípio da identidade. Uma coisa é uma coisa. O segundo princípio é a não contradição. Ou seja, uma coisa não pode ser uma coisa e não ser ao mesmo tempo e na mesma relação. Por exemplo, A é A, é o princípio da identidade. O A não pode ser A e não há ao mesmo tempo e na mesma relação. É o princípio da identidade. Terceiro princípio, a não contradição. A nossa razão, ela não aceita a contradição. Ela aceita como verificação, como constatação. Mas assim, no encadeamento lógico das ações, nós não aceitamos as contradições. Uma coisa é uma coisa ou não é. Ou seja, você identifica, não contradiz. A é A. A não pode ser A e não A ao mesmo tempo e na mesma relação. Não pode, não cabe essa relação, né? Princípio da identidade, não contradição. Dado que A é A, ele não pode ser A e não A ao mesmo tempo e na mesma relação. Ao terceiro excluído. Se A é A e ele não pode ser A e não A ao mesmo tempo e na mesma relação, A não pode ser B. É o princípio da razão. Terceiro excluído. Identidade, não contradição. Terceiro excluído. Quarto princípio, a razão suficiente. Todas as coisas elas têm uma origem e uma finalidade. Então vamos lá. Identidade. A é A. Não contradição. A não pode ser A e não A ao mesmo tempo e na mesma relação. Terceiro excluído. Dado que A é A, ele não pode ser B. É o terceiro excluído. Exclui-se qualquer possibilidade de ele ser outra coisa que não seja A. E o princípio da razão suficiente. Ou seja, as coisas têm causa, foi causada por alguma coisa e tem uma finalidade. São os quatro princípios racionais: identidade, não contradição, terceiro excluído e razão suficiente ou razão final. Esses aqui são os princípios racionais. A filosofia trabalha com um pressuposto racional, a razão. Todos os seres humanos são racionais e a razão ela segue um princípio lógico, metodológico, estabelecido. Outra questão fundamental na filosofia, aí nós entramos num grande filósofo da antiguidade grega, o Aristóteles. O Aristóteles, ele fez ele é o pai da metafísica, ele estudou a lógica, os princípios básicos da filosofia também, a lógica e a metafísica. O que ele concluiu? O princípio das quatro causas. Tudo é formado por matéria, né? O que as coisas são feitas? Alguns vão dizer que são feitas de átomos, é a matéria. Forma, essa matéria adquire uma forma, né? Matéria, forma, causa eficiente, é feito por alguém. As coisas, o nosso princípio lógico diz que as coisas são feitas, elas têm uma origem e uma finalidade, e a causa final. Então, Aristóteles: matéria, forma, causa eficiente e causa final. Causa material, causa formal, causa
motriz ou eficiente e a causa final. Aristóteles, nós vamos ter uma aula só sobre Aristóteles, é um dos filósofos mais proeminentes da antiguidade. Criou a lógica, criou a metafísica, sistematizou as ciências, é uma grande mente aí da filosofia grega, quiçá talvez o maior filósofo de todos os tempos, Aristóteles. Então, a filosofia parte da nossa capacidade racional. A nossa razão tem uma forma de operar, que é esse princípio: identidade, não contradição, terceiro excluído e razão suficiente. Depois, para o Aristóteles, tudo tem uma causa material, formal, eficiente e final. É o princípio da razão, é o princípio da filosofia. Você não consegue filosofar sem ter essas bases, esses referenciais teóricos. Nós vamos ver lá na filosofia do Aristóteles, ato e potência, tudo está em ato e em potência, né? A partir do estudo dos seres, da metafísica. Isso é assunto para uma outra aula, tá bom? Valeu, pessoal!